Solicito, senhores vereadores, que compareçam ao plenário para a chamada. Solicito do senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador presidente Pedro Loureiro. Presente. Antônio Severino. Presente. Benito Laporte. Carlos Magno. Divino Pereira. Gil Dutra. João Paulo, presente. José Boaventura Celestino. Presente. José Ricardo Ciro. Presente. Pedro Américo de Almeida. Santo José dos Santos. Tassiano Franco. Fernando Bandeira. Acordo, senhor presidente. Não, não acorda não. Acordo. Havendo número regimental, declaro aberta a 36ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 29ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaietense, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 35ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 29ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, realizada dia 16 de junho de 2016, nessa cidade de Conselheiro Lafaiete, estado de Minas Gerais. No Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador-presidente Pedro Antônio Mendes Loureiro, às 19h30. Na sala das sessões, com a presença dos 3 vereadores, foi declarada aberta a sessão, expediente, convite do município. Ofício do Executivo em resposta, requerimento 141, ofício do Executivo encaminhando as leis 5.791 a 5.795. Leitura da denúncia apresentada pelo senhor Fabiano Luiz Rodrigues Ebal contra o prefeito municipal Eduardo de Almeida Cerqueira Neto, por infração ao decreto-lei 201/67. Palavra franca, fizeram os vereadores José Ricardo Santos José, Gildo Dutra, Pedro Américo de Almeida e João Paulo Fernandes Rezende. Rejeitada a denúncia apresentada pelo senhor Fabiano Luiz Rodrigues Ebral contra o prefeito Eduardo de Almeida Cerqueira Neto, por infração político aos incisos 2, 4, 3, 4 e 8 do artigo 4º do Decreto-Lei 201/67 municipal. Com 8 votos contrários, vereador Gildo Dutra, Fernando Bandeira, Antônio Severino, Benito Laporte, Carlos Magno, Tassiano Del Franco, Divino Pereira, Pedro Américo de Almeida. 5 votos favoráveis, José Boaventura, João Paulo Fernandes Rezende, José Ricardo Ciro, Pedro Antônio Mendes Loureiro, Santo José dos Santos. A seguir, vereador Gildo Dutra, Fernando Bandeira, Antônio Severino, Benito Laporte, Carlos Magno, Tassiano Franco, Divino Pereira e Pedro Américo votaram contrário à denúncia. Apresentaram o requerimento para a instalação de uma comissão especial para averiguar as irregularidades denunciadas pelo senhor Fabiano Luiz Rodrigues Ebral. Oportunamente, em que os vereadores que votaram pelo recebimento da denúncia manifestaram-se contrários à instalação da mencionada comissão, tendo em vista que a mesma possui poderes de investigação mais restritos. Sob a presidência do vereador Antônio Severino de Resende Lobo. Nada mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 21 de junho, às 19h30, para constar foi lavrada a presente ata, que após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em discussão a ata. Não havendo que discutir, aprovada a ata. Segue-se as assinaturas.
Passaremos ao expediente. Convite da ABB, comemoração dos 15 anos. Convite da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafayette, prestação de contas 2013-2015 no SES, dia 25. Convite da Secretaria de Administração e da Cultura para a primeira exposição municipal de Antigo Mobilismo. O evento será realizado no Parque Exposição, dia 25 e 26 de junho, de 8 a 18. Correspondência do PROCON Municipal informando suas atividades. Ofício da Polícia Militar em resposta ao requerimento 129/2016, de autoria do vereador Pedro Domênico de Almeida. Ofício do Executivo encaminhando o relatório do segundo bimestre de 2016. Ofício do Executivo encaminhando a Lei 5.795 de 2016. Requerimento. Voto de pesar, determinar a sessão em ata. Voto de pesar pelo falecimento de Maria Rosalice Cupertino, ocorrido dia 8/6. Requer que comunique a família da pessoa de Mário Júnior Cupertino e familiares. Rua dos Inconfidentes, 105, Fonte Grande. Santo José, João Paulo, Pedro Loureiro e demais vereadores. E Pedro Américo de Almeida. Apresentamos a Vossa Excelência termos dispostos, 197, regimento interno, Casa Legislativa, presente moção de aplauso ao Jornal Correio da Cidade, pela comemoração dos seus 25 anos de fundação, de autoria de todos os vereadores. Requerimento 147, 2016. Vereador assinado na forma regimental requer que seja enviado expediente do Dr. Marcelo Alcides dos Santos, coordenador da Unidade Regional em Minas Gerais da ANTT, manifestações de repúdio às declarações feitas na audiência pública promovida esta Casa pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembleia Legislativa acerca do entendimento de que a estrada rural conhecida como Largatixa constitui uma rota de fuga que a concessionária V040 pode realizar seu fechamento e quanto à possibilidade de aumento de taxa de pedágio caso a mesma seja mantida. O contrato de concessão atribui ao poder concedente, no caso a União, por intermédio da NTT, responsabilidade pelo risco de implantação de novas rotas alternativas de pedágio, não autorizando. Portanto, a concessionária V040 SA a realizar o fechamento da mesma. Vereador Pedro Américo de Almeida. Vereador, requerimento 148, vereador impressionado na forma regimental, requer ouvir da casa. Vossa Excelência, que seja encaminhado expediente ao seu prefeito, solicitando que seja enviada essa Casa Legislativa informações acerca da não concessão do adicional de insalubridade aos técnicos de saúde bucal e auxiliares de saúde bucal que ingressaram no quadro de servidores municipais no mês de fevereiro de 2016, uma vez que os respectivos funcionários no exercício de suas funções realizam tarefas dentro do estabelecimento de saúde odontológico, em contato direto com pacientes soropositivo e de hepatite e outras diversas enfermidades, bem como o manuseio de materiais de perfuro, cortantes, materiais biológicos e de radiologia. Ressalta-se que, segundo informações dos técnicos e auxiliares, os servidores que integraram o município e que exercem as mesmas funções dos que tomaram posse em fevereiro recebem, normalmente, o adicional de salubridade. Vereador João Paulo Fernandes Rezende. Requerimento 149. O vereador impressionado na forma regimental requer que encaminhe expediente à Prefeitura. Quando ocorreu a liberação da feira de carros no parque, a liberação será feita da feira será temporária. Qual será o custo mensal para a feira do município? Quem foi o responsável por aprovar tal liberação? Encaminhar documentos que comprovem. Vereador Santos José dos Santos. Requerimento 150, vereador impressionado da forma regimental, ouvir da casa requer expediente à Prefeitura. Quais ruas foram asfaltadas nos anos 2013 e 2015? Quais as datas de execução de cada serviço? O que motivou o município a pavimentar referidas ruas? Especificar 1 a 1. Com qual recurso de asfaltamento foram feitos? Vereador Santos José dos Santos. Necessidade urgente de limpeza e revitalização da Praça do Bairro JK, localizada em frente ao Matadouro Municipal na Rua Amitas de Junqueiro, vereador Zé Ricardo. Necessidade de fazer melhorias de iluminação pública na Rua Augusto Getúlio Vieira, vereador Sandro. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Tributação, projeto de lei 8E/2016.
que autoriza o município de Conselheiro Lafayette a permutar imóvel que especifica com Luciano José Vieira Franco e da outras evidências. Pela análise da proposição justificativa apresentada, o projeto de lei objetiva permutar imóvel para aquisição de área compatível para a construção do Centro de Controle de Zoonose no município de Conselheiro Lafayette, tendo em vista que o local sofrera um incêndio, destruindo todo o prédio. Diante do exposto, havendo positivo do ponto de vista técnico-orçamentário financeiro, impedimento, somos favoráveis à tramitação do projeto. Vereador Fernando Bandeira, José Boaventura Celestino. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento ao projeto de lei 82 de 2015, que altera o artigo 8º da lei 5.354, de 19 de dezembro de 2011, que cria a Lei Geral Municipal da Microempresa, empresa de pequeno porte e do microempreendedor individual, regulamentando no âmbito do município de Conselheiro Lafayette o tratamento diferenciado e favorecido a ser concedidos a microempresas e empresas de pequeno porte e ao microempreendedor individual, de que trata a Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006, da outras providências, de autoria do vereador João Paulo Fernandes Rezende. Ante o exposto, no que compete analisar essa comissão, é favorável à aprovação do projeto. Vereador Tarciano Franco e Fernando Bandeira. Parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento do projeto de lei 83 de 2016, que dispõe sobre a emissão de alvará funcionamento provisório e da outras providências, de autoria do vereador João Paulo. O projeto de lei em análise tem por objetivo dispor sobre a emissão de alvará de funcionamento provisório do município de Conselheiro Lafayette, tendo em vista a dificuldade encontrada para a concessão do AVCB em estabelecimentos. Conclusão, ante a exposta, no que compete, essa comissão é favorável à aprovação do projeto em lei. Vereador Tarciano Franco, Washington Fernando Bandeira. Dispõe sobre licenciamento, parecer da Comissão de Economia, Finanças, Tributação e Orçamento, ao projeto de lei 97 de 2015, que dispõe sobre licenciamento para funcionamento de atividades econômicas no município de Conselheiro Lafayette e da outras providências, de autoria do vereador João Paulo Fernandes Rezende. Ante o exposto, no que compete, analisar essa comissão é favorável à aprovação do projeto. Vereador Tarciano Franco, Washington Fernando Bandeira. O projeto de lei 32 e 33 também possuem o mesmo parecer. Vou ler só o caput dos projetos, senhor presidente. O projeto de lei 32 é susta por exorbitância do poder regulamentar o decreto número 11, de 1º de fevereiro de 2013, que dispõe sobre procedimentos para liberação de alvará, localização e funcionamento em caráter provisório. Revoga o decreto número 222, de 30 de março de 2011, da outras providências, de autoria do vereador João Paulo Fernandes Rezende. E o projeto de lei 33 de 2015, de autoria do vereador João Paulo, susta por exorbitância do poder regulamentar o decreto 61 de 1º de julho de 2013, que dispõe sobre critérios adicionais para liberação de alvará, localização e funcionamento em caráter provisório da outras providências. Isso aqui deu entrada, né? Deram entrada o projeto 38 de 2016, de autoria do vereador Zé Ricardo Círio, Zezé de Salão, que acrescenta o artigo 4º o parágrafo 4º ao artigo 87 da Lei nº 2.217, de 20 de outubro de 80, que dispõe sobre serviços de transporte coletivo da outras providências. E o projeto número 6 2016, aprova a lista única de bens imóveis, objetivando negociação perante ao CEPREC do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em conformidade com a Lei Municipal número 5.148, de 1º de dezembro de 2009, e a Lei Orgânica Municipal da outras providências. Comunicado 41 de 2016, comunicamos membro da Comissão de Legislação e Justiça que o projeto, que as emendas número 10 a 27 do projeto de lei 78 de 2015, de autoria de todos os vereadores, e a emenda 2 ao projeto de lei número 14 de 2016, de autoria do vereador Pedro Américo, já se encontram à disposição. Encerrado o expediente, senhor presidente. Passaremos a palavra franca. Seu primeiro? A falta está grande. Quantos? Estão inscritos? Quem está inscrito? Cadê? Traz aqui, Quantos estão? Passaremos a palavra franca. Estão inscritos vereador Pedro Loureiro, João Paulo, Benito,
Toninho, Sandro, Carlos Magno, Zezé do Salão, Gildo Dutra e Tarciano. São 9, 3 minutos para cada um. Com a palavra, nobre vereador Pedro Loureiro. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, boa noite. Hoje eu ocupo essa tribuna aqui, que fazendo a pesquisa do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, né, novamente a Prefeitura não prestou contas. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em sessão plenária, realizada no dia 15 de junho, decidiu aplicar multa de 5 mil a 38 prefeitos mineiros. 38 prefeitos mineiros. Nós temos 851 municípios, gente. Então, apenas 38 municípios que não informaram, por não apresentarem documentos e informações exigidos pela Instrução Normativa 2/2015 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Segundo os conselheiros, a omissão inviabilizou a consolidação da prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo, referente ao exercício 2015, e, por consequência, a emissão do parecer prévio para fins de julgamento pelo Legislativo. Mais uma vez, a gente observa que o município de Conselheiro Lafaiete prejudicou a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal Pleno autorizou também a adoção das demais providências decorrentes do inadimplemento, ou seja, o bloqueio do Fundo de Participação dos municípios e a comunicação ao Estado e ao Legislativo Municipal para medir suas competências, caso persista a omissão a partir de 31 de julho deste ano. Então, gente, quando a gente julga aqui umas denúncias semana passada, né, que fala que a Prefeitura, o seu prefeito está cumprindo tudo, o que acontece? Quando a gente vê aqui o Tribunal, novamente, a Prefeitura não cumprindo a legalidade de uma situação tão importante, porque a Prefeitura e os administradores que lá estão têm que respeitar o povo e as leis e respeitar também o Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão que fiscaliza e regulamenta as atitudes dos gestores públicos. E, então, foi aprovada a aplicação da multa no valor de R$5 mil, por não apresentar os documentos e informações de suas responsabilidades, inviabilizando a consideração da prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo e emissão do necessário parecer prévio para fim de julgamento. Eu estou repetindo, que eu acho que isso aqui é muito grave. Autorizando também a adoção das medidas a partir de 31/7. Conclusão, quando a Prefeitura, às vezes, a pessoa procura lá, fala que o deputado Graicon Franco ele fez a doação e tinha que ser por convênio. Na realidade também, mesmo que tivesse feito por convênio, a Prefeitura não poderia receber, porque não tem a certidão negativa. Então, gente, eu acho que a verdade tem que prevalecer nesses casos. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, vereador ilustríssimo João Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, público aqui presente, uma boa noite. Senhor presidente, fala de Vossa Excelência a respeito do Tribunal de Contas. O que mais me chamou a atenção que da região não existe nenhuma cidade, e mais, não existe nenhuma outra cidade dessas 36 cuja população acima de 100 mil habitantes, somente Conselheiro Lafaiete. Então, fica o alerta aí ao Executivo. Eu acho que o prefeito tinha que fazer, sabe o quê? Fazer uma vaquinha entre os seus comissionados para eles pagarem, porque eles estão traindo o prefeito. Os comissionados, os assessores estão traindo o prefeito. Eles que tinham que pagar essa multa. O erro não foi do Ivar, não. O erro foi do incompetente que os cercam. Como eu disse aqui na semana passada, que quem está traindo o prefeito não sou eu. Eu avisei ele desde o primeiro momento. E quem está traindo ele é quem está lá falando com ele que o governo está bem. Esses estão traindo ele. Mas daqui 1 ano, 2 anos, ele vai ver quem o traiu e quem esteve do lado dele. Outro assunto que me traz aqui, senhor presidente,
É a respeito do requerimento 114/2016, que é de minha autoria, no qual foi aprovado por todos os vereadores, que venceu o prazo na segunda-feira, ou no sábado, se não me falha a memória, no qual eu pedi informações acerca do recebimento ou não de honorários de sucumbência por parte dos membros da Procuradoria do município. Caso tenha havido recebimento, como foi detalhar os valores e quais ações se referem, bem como os valores foram divididos em quais servidores. E não foi respondido pelo prefeito. Eu ia pedir a Vossa Excelência para tomar as medidas que tem que ser tomadas, mas eu acho que eu não vou pedir isso, não, porque a medida que tinha que ser tomada, infelizmente a casa achou que não era o momento de tomar a medida, que foi na quinta-feira, no qual chegou uma denúncia de comissão processante, de infração político-administrativa, e foi rejeitada a denúncia. E se não bastasse rejeitar, criaram uma comissão especial, que eu queria saber qual o poder da comissão especial acerca dessa denúncia. Mas as alegações dos vereadores foi que que iam votar contra por causa do denunciante, que quem denunciou esteve 3 anos lá, quem denunciou era esse servidor público. Já que as alegações são essas, eu gostaria de saber dos vereadores. Eu vou trazer a mesma denúncia e eu vou ser o denunciante dessa vez. Eu gostaria de saber dos vereadores se eles vão apoiar a denúncia, vão acatar a denúncia, porque se eles me falarem que se acatam a denúncia, eu faço a denúncia, porque o problema relatado aqui nesta casa foi que o denunciante era servidor, que o denunciante esteve 3 anos e meio lá comendo quieto e agora que saiu da boca estava denunciando. Só para concluir, senhor presidente, mas é isso que acontece. Vocês não estão vendo lá aquela lava-jato? É quem caiu entrega os outros. Ele saiu da boca, realmente, e ele está entregando o que está acontecendo, e nós não podemos nos furtar de investigar. Então, eu gostaria de pedir aos vereadores que, se o problema foi quem denunciou, eu apresento a denúncia na quinta-feira e gostaria de contar com o apoio de todos. Uma boa noite a todos. Com a palavra, vereador Benito Nicolau Laporte. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente. Primeiramente, eu queria parabenizar os vereadores Gildo Dutra e Carlos Magno pela iniciativa da audiência pública ontem a respeito da ferrovia, da volta do trem passageiro. Eu sempre defendo isso aqui, Gil, porque eu sou filho de ferroviário. Meu pai trabalhou na antiga Central do Brasil e depois rede ferroviária. E eu tive a oportunidade de conhecer trem. E tive a oportunidade de usar os trens aqui que passavam aqui em Lafayette. E eu tenho certeza que a maioria dos jovens, das crianças, não tem essa oportunidade, porque na nossa região, infelizmente, a ferrovia é somente de carga de minério. E a gente estamos aí a favor, eu acredito que tem facilidade para poder voltar, basta que o governo federal, que está a nível de governo federal, a gente sente assim, invejoso de ver Tiradentes, São João del Rei Tiradentes, a ferrovia funcionando lá como lazer, a gente vê a Vitória, Minas, Belo Horizonte, até Vitória, e aqui na nossa região, nada. Então, eu acho que é muito importante, porque Lafayette carece muito, não Lafayette como toda a região, de lazer para a população. E esse seria um fator turístico e também lazer para, principalmente aquelas pessoas mais carentes, né? Porque o trem é uma coisa barata, né? E dá oportunidade a todos. Eu já viajei pela Europa, estive na França, na Itália, na Espanha, Portugal, e os transportes lá na região da Europa é tudo à base de trem. É trem e avião. A gente não vê rodoviária, não vê nada lá. E é muito importante para a gente que a gente volte nós temos facilidade para isso, já temos os trilhos prontos,
Tem as estações, é só revitalizar. Então, é importante que a nossa região, isso seja atendido pelo governo federal, e quem sabe, o mais rápido possível. Esse é o meu pedido e o meu apoio a essa iniciativa, e meus parabéns a todos que tiveram aqui. Inclusive, eu mandei um representante meu para poder fazer algumas perguntas e fazer algumas colocações, porque é uma coisa que está dentro daquilo que a gente sempre está almejando. Eu acho que isso aí, para a Lafayette, vai ser muito bom. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Antônio Severino. Toninho. Boa noite a todas e a todos. Primeiro também quero parabenizar, né, o vereador Carlos Magno e também o vereador Gildo pela, né, condução da excelente audiência pública ontem. 3h30, foi até desgastante, mas foi muito proveitosa, né? O vereador Carlos Magno deve falar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu queria falar aqui mesmo, e que eu estou muito preocupado, é que ontem também nós participamos lá no fórum de um primeiro encontro com a promotora eleitoral. E essa nova lei eleitoral me preocupa. Eu acho que essa lei, ela veio para piorar a situação da política no Brasil. Em primeiro lugar, eu fiquei meio preocupado com a doutora, esqueci o nome, Alessia, falando sobre cotas, 70% de um gênero, 30% de outro, em que eles vão fiscalizar os candidatos ditos fictícios. Eu queria saber se existe um número mínimo para você considerar se você é fictício ou não. Eu posso, por exemplo, ser candidato, fazer uma campanha muito grande e ter só o meu voto. E aí quem vai falar que é fictício? Eu achei uma infelicidade muito grande, achei que ela foi infeliz, né? Eu acho que os partidos devem investir na candidatura de mulheres. Inclusive, no domingo agora passado, o Partido dos Trabalhadores fez uma discussão interna, onde nós apresentamos 8 mulheres para a nossa chapa, né, de pré-candidatos a vereador. Eu acho que tem que ajudar, sim, as mulheres. Eu sou favorável, inclusive, que deveria ter uma cota estabelecida aqui, por exemplo, de 10% nas câmaras, nas assembleias do Congresso para as mulheres. Eu sou favorável a isso. Sei que muita gente vai falar que eu sou doido, mas eu sou favorável. Igual eu sou favorável às cotas da faculdade. Entendeu? Mas então tem que ter voto. Mas só que a mulher no Brasil não tem as mesmas prerrogativas do homem, nunca teve. Nunca teve, a nossa sociedade é machista. Então eu fiquei preocupado com essa afirmação lá da doutora. E vou dizer mais. O encurtamento do prazo favorece a corrupção, favorece os candidatos que têm dinheiro, entendeu? Desfavorece o trabalhador. Eu quero ver um trabalhador aqui, sem dinheiro, como ele vai ser candidato? Sabe de quem vai ganhar? Nunca. A tendência é elitizar as câmaras, elitizar o Congresso. Essa reforma eleitoral, ela prejudica o processo democrático. A doação de campanhas foi boa, foi uma iniciativa boa, proibir as empresas, porque as empresas nunca doavam, as empresas nunca doam, as empresas emprestam e cobram depois, como está sendo feito agora. Então, senhor presidente, para concluir, eu quero dizer que eu vejo com muita preocupação o encurtamento de campanha, não oferecer o debate que a sociedade precisa para escolher, principalmente o melhor prefeito, porque não vai dar tempo de mostrar as propostas com clarividência para uma cidade de 90 mil eleitores. Então, eu acho que a lei é um retrocesso. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Santo José. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, público presente. Muito boa noite.
Primeiramente, eu queria agradecer a banda de Congado São Jorge, lá da Barreira, que há algum tempo a gente acompanha, e cada dia que eu participo com eles de algum evento e que me convidam, me traz uma felicidade muito grande, porque a gente vê nesse tipo de manifestação cultural como que são importantes os laços familiares. Isso está muito caracterizado nas bandas de Congado dentro de Lafayette, porque se as bandas de Congado sobrevivem dentro de Lafayette, é graças à instituição chamada família, coisa que o governo está tentando acabar com os tantos e tantos desmandos, com as tantas e tantas leis que tiram o poder pátrio daqueles que organizam a família. Então fica aqui meus parabéns para a banda de Congado São Jorge, lá da... banda feminina, né? De Congado São Jorge, lá da Barreira. São muito organizados, são muito unidos. Dá um verdadeiro prazer de participar com eles. O segundo, também lá na Barreira, mas já não no Santa Luzia, mas no São Benedito, na Escola Moacir, ocorreu a ação social, palco, realizada pelo Lions Alvorada e Lions Centro. E fica meus parabéns aqui para o diretor da escola, professor André, que toda vez que escolhem uma escola para fazer o evento, eu tenho percebido que eles têm escolhido a escola lá do São Benedito. Porque ele tem uma capacidade de agregar valores à comunidade, que quando realizam esse tipo de evento lá na Barreira, participam 300, 400, 500, 600 pessoas, fica cheio, e as pessoas que promovem esse tipo de evento ficam satisfeitas. Então, à escola e ao André, meus parabéns. E, por final, eu queria parabenizar o Mauro, lá presidente da Associação de Bairro da Fonte Grande, porque eu já esperava a inauguração da quadra da Fonte Grande há muito tempo, que foi uma das lutas que eu peguei desde o princípio, quando tinha um site no Facebook, senhor presidente, chamado Moradores da Fonte. E a gente tentou entrar lá na quadra para reformar várias vezes. Nós, num primeiro momento, junto com esse pessoal que administrava o site, nós tiramos 8 caminhões de entulho, de lixo, que o pessoal jogava lá, e depois, numa ação junto com a Secretaria de Obras e de Planejamento e a Secretaria de Esporte, juntamente o gabinete conseguiu, já estou terminando, senhor presidente, nós conseguimos reformar aquela quadra. Também conseguimos, junto, na época, reformar a cachoeira e o expedicionário, que ainda não foram inaugurados. Mas é necessário que esse tipo de inauguração aconteça para que as pessoas percebam que a quadra está ali para ser usada. E parece que a ideia da associação de bairro é dar vida àquele local. Então, meus parabéns à Secretaria de Obras, à Secretaria de Esporte, à comunidade lá da Fonte Grande, lugar onde é que eu vivi e convivi, era o campo do Neil. Meus parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Magno. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, por presente, boa noite. Gostaria de agradecer ontem aos vereadores presentes que puderam vir à audiência, ao padre João, que infelizmente marcou a presença, mas foi convocado para Brasília, audiência extraordinária, mas mandou um ofício dizendo o porquê não pôde comparecer e deixou à disposição para defender essa causa do trem de passageiro. Mas, infelizmente, teve uma reunião na Justiça Eleitoral, logo uma hora antes da nossa reunião, que atrapalhou um pouco. Ainda teve a reunião do grupão também, que ainda atrapalhou mais ainda. Infelizmente, o Glag estava na cidade, não pôde comparecer. Eu fiz o convite pessoalmente para ele, mas, por uma reunião já agendada anteriormente, não pôde comparecer, mas já colocou à disposição para, junto com a Marília Campos, na Assembleia, estar defendendo a causa também. E, juntamente com a Associação Trem Bom de Minas, eles fizeram o convite para a gente aqui ontem. Estaremos dia 5, de julho,
juntamente lá na cidade administrativa, para entregar todos os estudos. Ontem já tem o vereador Gildo, já tem todo um estudo já para entregar nas mãos do governo. Igual foi falado ontem aqui pelo engenheiro Afonso Carneiro, eu pensava que dependia do governo federal, e não depende do governo federal. O trem de passageiro depende do governo do Estado, e o governo do Estado está a favor desse trem de passageiro. Então, mesmo algumas críticas que saíram nos jornais, tudo, que nas redes sociais, a linha está abandonada, mas aí é fácil, né? Assim, além de ter um custo, o trem de passageiro está mais próximo de ser concretizado do que muitos pensam. Porque hoje, igual foi passado, hoje a concessão da ferrovia entrega para o governo 700 milhões por ano para a União. E para reativar todos os ramais de trem de passageiro, que são vários ramais no Brasil, ficaria em 3 bilhões e meio, mais ou menos. Entendeu? Só que 1 quilômetro de linha recuperada, com toda a infraestrutura e estrutura, com linha, a via permanente, estações e trem de primeiro mundo, quem esteve aqui viu que o trem é trem de primeiro mundo, ficaria em 3 milhões cada quilômetro, né, com toda a estrutura. Então, está próximo não está tão longe assim, o sonho não está tão longe de ser conseguido. Não será fácil, entendeu? Precisa de luta, igual a frente parlamentar vai ajudar, Gildo. Eu anunciei aqui ontem que nós vamos visitar os prefeitos, nós vamos visitar todas as câmaras, só um minuto para terminar, presidente, visitar todas as câmaras de vereadores da região interessada, para a gente conseguir força. Igual foi falado aqui pelo engenheiro Afonso Carneiro, a força dos vereadores, a força dos prefeitos, e com a boa vontade do governador, com certeza nós vamos conseguir no futuro a volta desse trem de passageiro. E agradecer também ao engenheiro Afonso Carneiro, que esteve aqui, foi 1h30 de palestra, muito boa, e o Geraldo Antônio, da Transcom, do Transporte Contagem, que esteve aqui também, justificar por que ele está aqui, e preocupado com esse trem de passageiro. Obrigado. Com a palavra, vereador José Ricardo Ciro. Boa noite a todos e a todas. Vereador Carlos Magno e Gildo Dutra, eu não participei dessa audiência pública, porque eu tinha um outro compromisso, acho que a assessoria, se eu não me engano, mandou ofício, né? Tinha uma reunião no gabinete do Grai com o Franco, nós estamos discutindo as políticas de interesse também da população. Aí nós sabíamos que estava muito bem representado, mas está de parabéns os dois, e se Deus quiser, isso vai andar, né? Então, só não participei por isso. Dava até para mim participar, marcaram para as 7, começou depois das 8. Disse que atrasar é chique, né? Para mim é falta de educação, né? Que dava para mim ter participado. Mas aconteceu isso. As minhas reuniões, eu faço política, até acontece na minha casa, e eu não aceito atraso. Começa com um e não volta o que estava falando antes, né? Eu acho que a pessoa tem que cumprir, mas tudo bem. Aí, senão, tinha dado para me participar um pouco. Agora, o que o Toninho disse aqui também, eu não posso deixar de comentar, apesar de eu não ter pegado bem no início, que eu fui olhar um assunto ali com o João Paulo, eu não sei se eu vou sair do que você disse, mas eu sou a favor da mulher na política, ela tem que sim, tem assuntos que elas que vão dominar melhor do que nós, homens, né? Você vê que estão aí, as mulheres estão fazendo vários serviços e muito bem feitos, né? Dirigindo caminhão, ônibus, operando máquinas pesadas e trabalhando muito bem. Agora, eu não concordo, que eu até vou dar uma olhada na lei direito, porque tem muito tempo que eu não dou uma olhada, nós não podemos obrigar elas a ser candidatas. Não podemos, né? Eu tenho lá. Eu acredito que elas vão ter voto. Mas se tiver pouco voto, nós vamos entender que isso aí foi só para nós. Isso não existe. Eu acho que eles estão querendo aplicar uma coisa que não existe. Então, eu espero que não. Eu espero que, se isso acontecer, que o advogado derrube, porque isso não tem lógica. Ou então, eles mandam essas pessoas para a gente, que a gente não tem como obrigar as pessoas a ser candidato. Não é verdade? Ainda mais que ninguém está querendo, nem homem, nem mulher, nem ninguém. Tá? Infelizmente, a política descrente igual está acontecendo.
E sou tanto a favor, Toninho, que vocês podem ver. Eu tinha no meu gabinete uma mulher e um homem. Ele foi trabalhar no governo do Ivar, eu coloquei uma outra mulher. E tem competência e trabalha muito bem. Então, acho que é importante, sim. De repente, não dá para acontecer o que você está falando, mas eu acho importante ter aqui pelo menos 2, 3 mulheres, até mais, né? Mas, infelizmente, elas ainda são poucas na política. 2, 3 mulheres eleitas aqui nessa casa também para defender, dentro do conhecimento que elas têm, a mulher, né? Então, eu não concordo muito com o que foi dito lá, mas a gente vai respeitar e buscar, assim, também os nossos direitos, né? Porque nós também não vamos deixar se curvar naquilo que nós temos direito de forma nenhuma. Então, muito obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Gildo Dutra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, você que está em casa, que está ligando a internet agora, as redes sociais, o nosso bom dia, boa noite ou boa tarde para você. Começo a minha fala cumprimentando o nobre Guilherme, né, pelas matérias belíssimas. Hoje um jornal mais que atuante, mais que positivo, mais que transparente e imparcial, né? A cidade só ganhou com a chegada sua de uma forma muito brilhante junto às redes sociais, com o seu jornal através da internet, muito bacana. Quero cumprimentar os moradores do São João. Nós tivemos uma festa muito bonita nesse final de semana, que foi a festa junina lá da Escola Júlia Miranda, onde todos os anos a gente participa, e esse ano não foi diferente. Foi uma alegria muito grande cumprimentar a ex-diretora Joana, que agora foi nomeada no Estado pela competência, e eu tenho certeza que através do Estado ela também trará muita coisa boa para a Lafayette e desenvolver um trabalho muito bonito. Não só ela, como todos os professores, professoras, funcionários, alunos, pais de alunos e comunidade escolar, todos estão de parabéns. E o outro assunto é justamente da audiência pública que aconteceu ontem. Com muita honra, eu cumprimento e parabenizo o colega vereador Carlos Magno pela competência, pela dedicação, não só a dedicação como parlamentar, mas a dedicação como ferroviário, como apaixonado. Eu disse ontem, a hora que eu sentei nessa mesa, que eu ia aprender, e aprendi muito, aprendi e não só aprendi, fui ainda mais contagiado, e digo para Vossa Excelência, Carlos Magno, parabenizando Vossa Excelência e cumprimentando os vereadores que aqui estiveram, que independentemente se nós vamos ser ou não reeleitos, eu quero ir até o final nesse projeto, independentemente se vamos continuar nessa casa ou não, nós vamos até o final com esse projeto. Eu quero realizar o sonho da minha mãe, dos meus familiares, através do nosso trabalho, e eu espero que Vossa Excelência esteja nessa casa, espero que eu possa estar nessa casa. Mas se não estivermos, eu convoco Vossa Excelência, convido Vossa Excelência para que a gente vá juntos até o sonho ser concretizado. E aonde tiver, em qualquer parte do Brasil que tiver uma reunião nesse sentido, eu farei de tudo para estar presente, de tudo mesmo, e eu gostaria que Vossa Excelência nos acompanhasse. Porque é muito importante, não é só charme, não é só romantismo, é turismo, é segurança, é fazer com que as nossas rodovias diminuam o impacto, é economia, é novas divisas, é Lafayette mostrando que pode, como as demais cidades também podem. Para concluir, senhor presidente, cumprimentar a todos que aqui estiveram e dizer ao nobre vereador Carlos Magno novamente que estaremos juntos nessa luta. Se Deus quiser, nós teremos a volta do trem de passageiros, se depender do nosso trabalho. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Tassiano Franco. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente, boa noite. Primeiro, quero parabenizar aqui sobre a audiência pública que teve ontem aqui, o Carlos Magno e o Gildo, que o sonho, né? Todo sonho se começa dessa forma. E não está tão longe quanto nós podemos observar ontem, né? Que tem sim uma grande possibilidade de ser concretizados.
E vocês lançaram aqui a pedra fundamental, né, para esse sonho. E eu espero que possa ser concretizado. Agora, a respeito da comissão processante que teve, que o jornal aí, muitos falaram que abafaram, colocou pano quente, ou de qualquer outro, do outro modo, em momento algum esse vereador, a minha posição, estou falando por mim, a minha posição foi o seguinte, que apesar de ter grande quantidade de páginas, que tinham 32 ou 38, se eu não me engano, né, que eram muitas, mas não era quantidade, era qualidade. E ali não tinha nada que isso pudesse pegar, no meu ponto de vista, que uma cassação de um prefeito. Eu citei os tópicos. O primeiro tópico dele foi requerimentos. O requerimento não se cabe a essa pessoa, no caso, em momento algum, nobre vereador João Paulo, em momento algum, se era porque ele foi desempregado, se é o senhor que vai apresentar ou não, o meu voto seria o mesmo. O porquê não tinha o que se falar. A denúncia não se procedia. Seria o primeiro, o requerimentos. Requerimentos já foi, quem tinha de falar isso aqui? Os vereadores, não se cabe. Cabe a esta casa sim, e não pessoas fora dessa casa sobre requerimentos. O segundo foi sobre a CPI dos loteamentos, a sua denúncia. Se nem foi comprovado nada ainda, se não foi concluída a CPI, como que ele poderia falar que está ilegal, se nem aqui os componentes da CPI apresentaram a sua conclusão? Então, não se devia. Depois veio sobre a ausência de quitação de precatórios, e dizer aqui, aproveitar, né, e dizer o seguinte, que se caso eu vier a ser prefeito nas próximas eleições, ou vice, todos os precatórios de Conselheiro Lafaiete, estou falando todos, sem exceção, vão ser quitados. Por quê? Porque é muito simples, vão ser quitados através de lotes que a prefeitura tem. Com todos os lotes aqui, ao invés deles serem invadidos, eles seriam pagos a essas pessoas. E concluindo o seguinte, para terminar, senhor presidente, a respeito da licitação, o que foi apresentado foi muito infeliz, foi muito pouco. Então, por esse motivo, muito obrigado e boa noite. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, 1 minuto, por favor. Eu fui citado pelo vereador Tarciano. O ilustre vereador Tarciano, eu entendi o posicionamento de Vossa Excelência, mas não foi Vossa Excelência que justificou o voto desta maneira. Disse que alguns vereadores justificaram que votariam contra a denúncia devido a ser quem era o denunciante. Em momento nenhum citei Vossa Excelência. Papai, vereador Carlos Marques. Só um minuto, senhor presidente. Só para justificar aqui, deixar registrado, que, infelizmente, eu não sei se o erro foi nosso, do nosso assessor e tudo, porque teve vários convites que não chegaram. Então, eu quero deixar até um alerta aqui para quem for fazer audiência, que eu vou ver, foi mandado tudo através de SEDEX, eu vou ver o que aconteceu. Porque da MRS mesmo chegou em cima da hora, do próprio palestrante, ele levou daqui, foi daqui, entendeu? Então, deputado, o Glaico, não tinha chegado o Glaico, o Cristiano não chegou. Então, a gente vai ver, estou justificando, porque pedi desculpa para todos que o convite não chegou. A audiência foi muito boa e poderia ter sido melhor. Estou deixando aqui já registrado o pedido de desculpa. 1 minuto, por favor, com a palavra o vereador Santos José. Senhor presidente, há 25 anos atrás, em 1991, no dia 17 de julho, começou a história do jornal Correio. E, como essa é a primeira sessão pós-aniversário de 25 anos, e por ser um jornal com a grandiosidade que é e pela persistência que tem de se permanecer no mercado, pela credibilidade que tem, pelo respeito que nos atendem quando nós os procuramos, eu gostaria que o senhor registrasse a nossa homenagem aos 25 anos do Correio na ata
dessa reunião, para que fique gravado nos anais dessa casa essa data comemorativa. O senhor secretário hoje leu a moção assinada por todos os vereadores parabenizando o coisa. E vai ser registrado nessa sessão os 25 anos dele. Só para a gente deixar registrado. Muito obrigado. Ok, pois não. Senhor presidente, questão de ordem para comunicar. Um minuto, por favor. Eu gostaria de comunicar que quinta-feira agora, às 18 horas, nós faremos a primeira reunião da Comissão Especial de Investigação sobre a denúncia feita pelo doutor Fabiano, não me recordo o sobrenome dele. Então, convidar aqui, convocar os vereadores Gildo Dutra, Tarciano Franco, Divino Pereira e Fernando Bandeira. Quinta-feira, às 18 horas, né, já que eu sou o presidente, então eu já estou fazendo a convocação, e que não vai ter pano quente. Nós vamos aprofundar as investigações, doa quem doer. Não é pano quente, está correto? Então, nós estamos fazendo um comunicado aí para ficar registrado para quinta-feira, às 18 horas. Inclusive, a imprensa está convidada, Correio de Minas, Correio da Cidade, que estiver presente, está convidado a comparecer, a todas as reuniões serão abertas. Antes de passar a ordem do dia, gostaria de comunicar aos senhores vereadores que na próxima reunião será votada a LDO. As emendas referentes a esse projeto foram distribuídas no dia 14/6/2016. Pois não, vamos passar o expediente agora. Moção 028/2016. Senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 197 do Regimento Interno dessa Casa, a presente moção que aprova a Estevio Magnus de Souza, pelos relevantes serviços prestados ao Poder Legislativo, conselheiro Lafayette, sala de sessões. Vou pedir tudo. Vereador Pedro Loureiro, mesa diretora. Pedido para outro. Pediu. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Boa noite novamente. Eu pediria que a moção 027, 028 fossem lidas e votado em bloco, as duas. Ok. Em votação, o pedido verbal do vereador Tarciano Franco. Os vereadores concordam com o pedido verbal do vereador Tarciano Franco, permaneçam como estão. Aprovado o pedido verbal do vereador Tarciano Franco. Moção 028, apresenta a Vossa Excelência do artigo disposto do artigo 197 do Regimento Interno dessa Casa. Presente moção de aprazo ao 027. Aparecida Rezende Pereira de Moura, pelos 25 anos relevantes, serviço prestado do Poder Legislativo. Mesa diretora. Em votação, as moções 027/2016 e 028/2016. Os vereadores concordam com as moções, permaneçam como estão. Pois não. Desculpa. Vou colocar em discussão, então. Foi devido à pauta estar grande. Em discussão, as moções 027 e 028. Senhor presidente, senhores vereadores, a moção 027, eu gostaria de requerer de Vossa Excelência, se assim os demais edis acharem conveniente, que ela fosse de todos os vereadores. Concordo. Porque, veja bem, já são muitos anos em que a gente tem aparecido aqui, né, como uma excelente funcionária, a gente já está há mais tempo. Eu acho prudente que hoje o reconhecimento também daqueles que estão aqui já depois de nós, que possamos dar a ela... Uma parte, vereador? Vereador José Boaventura, uma parte? A parte. Gostaria de sugerir ao presidente da Casa que a do Estelvio também fosse assinada por todos os vereadores. Colocar em votação aqui, se os senhores concordarem, então, que em votação o pedido verbal do vereador pastor Boaventura, com relação que todos assinem as moções citadas. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o pedido verbal do vereador pastor Boaventura e também do vereador João Paulo. Continua em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores concordam com as moções 027
e 028, permaneça como estão. Aprovada as moções 027 e 028, permaneça como estão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Gostaria de pedir que o projeto de decreto legislativo 17 e 18 de 2016, de autoria do Tassiano Franco, fossem lidos o caput, discutidos e votados conjuntamente. Só os projetos, os decretos legislativos? 17 e 18. Em votação, o pedido verbal do vereador Santos José. Os vereadores que concordam com o pedido verbal, permaneçam como estão. Aprovado o pedido verbal do vereador Santos José. Desculpa. Projeto de Lei 017/2016. Outorga título de promovimento na área social, senhor Vanderlei Antônio de Faria. Autoria do vereador Tassiano. Projeto 018. Outorga título de cidadania honorária ao senhor Flávio de Souza Zilli. De autoria do vereador Tassiano Franco. Em primeira e única discussão e votação, os projetos de decretos legislativos 017 e 018/2016. Em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores concordam com os decretos legislativos 017 e 018, permaneçam como estão. Aprovados os decretos citados. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Gostaria de pedir a Vossa Excelência que colocasse em votação, que fossem discutidos e votados em blocos, e a dispensa das leituras dos projetos de lei 19, projeto de lei 20, projeto de lei 21, projeto de lei 24, projeto de lei 25, projeto de lei 26, projeto de lei 27, projeto de lei 28. Não, o 26 não pode. Só o 26 que não. Você o solta 26 não. O 25, o 27, o 28, o 29 e o 30, E o 33 2016. também? E o Não. 33? E o 33, 2016, fossem discutidos e votados em bloco. Em discussão, o pedido verbal do vereador João Paulo. Os vereadores concordam com o pedido do vereador João Paulo, permaneçam como estão. Aprovado o pedido verbal do vereador João Paulo. Projeto de Lei 019/2016. Dada a denominação à via pública do bairro Tamareiras, que inicia na rua Geraldo Marques e termina ao lado do número 889, de rua Lopes, da rua Lopes Franco, de rua Vereador João de Castro. Autoria da mesa diretora. Projeto de Lei 020/2016, da autoria da mesa diretora, que dá denominação à rua 3 do bairro Tamareiras, de rua Geraldo Magela Neiva. Projeto 021/2016, que dá denominação à rua 14 do bairro Tamareiras, de rua Otaviano Bastro. Mesa diretora. Mesa diretora. Projeto 024/2016, vereador Santos José, que dá denominação ao espaço público existente no bairro Parque das Acácias, situado na confluência da rua Conceição Cipriano Tavares com a rua Odila Vieira de Oliveira, de Praça Adélia Vieira. Projeto 025, Santos José dos Santos, dá denominação ao espaço público existente no bairro Carijó, situado no término da rua Geraldo Marques, início da rua Mauro Dutra, segundo, formado pelos dois sentidos da via, de Praça Terezinha Maria Murta. Projeto 027/2016, vereador Antônio Severino, dá denominação à rua 6 do bairro Tamareiras, de rua Violeta de Moraes Vieira. Projeto 028/2016, vereador Divino Pereira, dá denominação às ruas 10 e 16 do bairro Tamareiras, de rua Oswaldo Bastos. Projeto 029/2016, vereador Carlos Magno, dá denominação à rua 8 e 15 do bairro Tamareiras, de rua Professora Maís de Carvalho Gonçalves Mendes. Projeto 030/2016, vereador Tassiano, dá denominação à rua 9 do bairro Tamareiras, de rua Deputado Maurício Moreira. Projeto 033/2016, Santos José dos Santos, dá denominação à rua 12 do bairro Tamareiras, de rua Abelardo Rezende Dutra. Em primeira e única discussão e votação, os projetos de lei 019, 020, 021, 024, 025, 027, 028, 029, 030 e 033/2016. Em discussão, os vereadores que concordam com os projetos, em discussão, não havendo que discutir, em votação. Os vereadores concordam com os projetos citados, permaneçam como estão. Aprovado os projetos citados.
Segue para as providências cabíveis. Primeira discussão e votação. Projeto 023/2016. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso do artigo 9º, 37 da Constituição Federal e da outras providências. Questão de ordem. Eu pediria a dispensa de leitura do projeto, que já é de conhecimento de todos, como já foi lido aí só o caput, né? Passasse a discussão e votação. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei 023/2016, salva emendas. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador João Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, o público aqui presente, uma boa noite. Senhor presidente, conversando ali com os vereadores José Boaventura, Zezé do Salão, nós estamos, claro que eles falam por eles, né, mas na discussão nós pudemos perceber um receio desses vereadores da gente aprovar esse projeto. Eu gostaria, então, de pedir aos vereadores que têm mais conhecimento na matéria, porque ficou acordado do prefeito mandar um projeto de lei para esta casa para regularizar a situação dos funcionários, dos servidores que hoje acompanham os alunos especiais nas escolas municipais. E a gente pôde perceber, eu não sei se o que aconteceu, que o procurador aproveitou o embalo, aproveitou que jogou a bomba para os vereadores, se não aprovar, vocês não serão contratados por causa dos vereadores, vocês vão ser mandados embora por causa dos vereadores. E aproveitou e jogou uma complexidade no projeto. Ele abrange o setor público de Lafayette de uma tal maneira que regulariza praticamente todas as contratações feitas até hoje. Um período eleitoral, um ano eleitoral, e eu tenho um receio de votar esta lei, não sei os outros vereadores, e eu gostaria que, então, os vereadores que tivessem mais conhecimento pudessem explicar isso para a gente, para que a gente, como legisladores, pudesse aprovar essa matéria tranquilamente. Eu não sei se os outros vereadores têm outro entendimento diferente do meu, mas eu gostaria de pedir aí os vereadores que têm mais conhecimento no assunto, para que... Perfeitamente, vereador. É de suma importância que Vossa Excelência está falando, mesmo porque a gente precisa de mais esclarecimento para poder votar. Inclusive, eu nem assinei na comissão, exatamente por pairar dúvidas pelo ano eleitoral, e eu esperava que viesse apenas o projeto simplificado para os profissionais de apoio e inclusão, denominados monitores, para os pessoal especiais. Uma vez calhamaço de outros embutido aí. Então, agora eu quero realmente que a explicação de quem de direito que puder fazer, para que nós tenhamos tranquilidade. Muito obrigado. E eu não, só para concluir, senhor presidente, eu não sei o entendimento dos outros vereadores, gostaria que convencesse, e eu acho que nós três que levantamos essa dúvida, se não for sanada a dúvida de nós três, para que a gente apresente uma emenda no projeto, para que ele apenas contemple esses auxiliares que foram objeto da comissão processante. Eu gostaria dos vereadores que sanassem essas dúvidas. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Severino. Senhor presidente, senhores vereadores. Olha, vai parecer que eu sou líder do prefeito defendendo o projeto, mas, na verdade, o nosso papel aqui é legislar. E, veja bem, esse projeto, eu pedi esse projeto, desde 2013, que eu venho pedindo ao procurador esse projeto. Esse projeto existe em quase todas as cidades, quase todos os municípios, porque ele dispõe sobre a contratação por tempo determinado, tá, no caput, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Ele está no caput do artigo. E veja bem,
praticamente, esse projeto aqui, no seu teor maior, é uma cópia da lei federal. É uma cópia da lei federal. O que foi colocado aqui, inclusive, foi corrigido pela Comissão de Legislação e Justiça, pela Procuradora e pela Comissão de Economia, alguns aspectos que estavam deslocados. Então, se você fizer uma leitura atenta do projeto, você vai ver que fala que é uma parte, vereador Pedro Américo, se eu quiser uma parte. À vontade, pode ficar à vontade aí. Porque professor tem disso, né? O aluno... Bom, considera-se necessidade temporária, existência de calamidade pública, emergência de saúde pública. Todos os itens elencados são direcionados a situações excepcionais. O prazo, na emenda, é de 1 ano. O prazo de mais de 1 ano são dos programas federais, inclusive aí contemplando os agentes comunitários de saúde e os agentes de PSF. Então, eu não tenho nenhuma dúvida. O que está de diferente aí é a questão dos monitores, que nós fizemos uma emenda própria para eles, a emenda 14, profissionais de apoio com formação técnica, magistério e curso de educação inclusiva, para cumprimento da Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015. No meu entendimento, esse projeto ele é tardio. Agora, houve uma falta de planejamento do prefeito, houve competência? Houve, tanto que deu até um processo aqui, por causa das monitoras, que estão hoje contempladas. E as monitoras, elas vão ter que futuramente, vereador Gildo, se transformar em cargo permanente, porque sempre vai ter aluno precisando de apoio. Agora, o número de alunos é que vai variar. Então, inclusive, eu tive 2 preocupações, vereador João. A primeira, apesar de eu não gostar de Ministério Público, não gosto, acho que os promotores gostam muito de aparecer, mas eu fui lá conversar com a promotora sobre esse projeto por causa da denúncia que eu fiz a respeito das monitoras. E ela falou para mim, vai futuramente ter que se transformar em cargo efetivo. Agora, o número, ele pode pôr 10. E precisar de contratar 30, 40, você faz uma média aí, né? O governo futuro. E além disso, a procuradora, a doutora Gistineia, ela fez consultas em vários órgãos que cuidam dessa lei. Inclusive, essa lei ela existe em várias cidades. Então, eu, particularmente, acho que, se nós não votarmos essa lei, nós vamos continuar colocando na ilegalidade as pessoas que estão contratadas lá hoje. Aí sim poderá ter denúncia, inclusive as monitoras. Eu acho que cabe olhar com bastante atendimento que a maioria são decorrentes de programas federais. As emendas que foram apresentadas pela Procuradora, pela Comissão de Legislação e Justiça, pela Comissão de Serviços Públicos, elas dão uma melhorada boa no projeto, inclusive prevê, se não houver, se essa lei for votada aqui e aprovada, nós vamos poder aí sim denunciar no Ministério Público que está havendo contratação irregular. Então, o meu ponto de vista, eu sou favorável ao projeto, acho que ele vai beneficiar o servidor, e nós não podemos premiar, vereador João Paulo, a incompetência do procurador, entendeu? Nós tivemos aqui, inclusive, vou dar um exemplo para Vossa Excelência, só, senhor presidente, me permite aí, só para mim ilustrar. A redução na carga horária do projeto, mas a emenda, o artigo 6º, o artigo 6º do projeto, ele fala que é proibida a contratação de servidoras efetivas da administração direta e indireta da União do Estado, contrariando a Constituição. A Constituição fala que professor pode ter 2 cargos,
que na saúde pode ter 2 cargos. Então, como que você vai proibir, se já tem um cargo efetivo, contratar como contratado? Nós propusemos a retirada, juntamente, desse artigo. E o procurador, quando eu conversei com ele sobre o projeto, ele não soube me explicar por que ele botou esse artigo aqui. Então, eu acho que se nós não votarmos o projeto, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, mas nós vamos estar prejudicando os servidores. Aqui não há nenhuma brecha, é só programas e projetos e substituições. No caso do monitor, é que se cria o cargo. Então, eu, particularmente, sou favorável e eu acho que nós deveríamos votar favoravelmente ao projeto. Essa é a minha opinião, não sei, a opinião dos companheiros, acho que nós devemos debater, né, porque o debate aqui, ele abre as nossas perspectivas. Continue em discussão. Peço a palavra. Desculpa. Com a palavra o pastor Boaventura. Senhor presidente, após ouvir Sua Excelência, vereador Toninho, agradeço pelo esclarecimento. Diante da explanação dele, confiando naquilo que ele está falando, porque ele é um vereador que antes, quando era secretário, foi um bom secretário e sempre responsável. Então, pela sua palavra. Agora, eu quero deixar bem claro aqui, gostaria de pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, vai ser retroativo? No caso de aprovação? Uma parte, vereador, para o vereador Boaventura, pode a parte? Perfeito. Pelo que eu entendi, existe um TAC do prefeito com a promotoria para regulamentar os contratos, né? No caso aí, no meu entendimento, a partir do momento que o projeto for aprovado, vai ter que ser regularizada a situação de quem está irregular e os que não tiveram vão ter que ser contratados através do processo seletivo. Nós estamos prevendo aqui processo seletivo, não tem indicação de currículo, não. Tudo processo seletivo. Não é isso? Então, eu entendo que as monitoras já estão trabalhando, elas foram escolhidas através do processo seletivo e deverão continuar. Eu não sei se eu estou enganado. Tem a emenda 11, só sobre, não é comum fazer uma parte daqui, mas todo o senhor pediu explicação, a emenda 11, artigo 14. Todos os contratos temporários realizados pelo Poder Executivo até a publicação desta lei têm a sua base legal nos artigos 9 e 10 da Lei 3.597, 14 de dezembro de 94. Pois é. Não querendo mais prolongar, né, já que há uma necessidade veemente, estarei votando favorável. Não sei os demais colegas, né? Para não prejudicar aqueles que realmente, se nós não votarmos, jogarão para cima desta casa, realmente, que poderão até ser demitidos lá. Então, para evitar isso, a gente vai votar, mas eu fico assim ainda um pouco receoso de que estamos dando um cheque em branco aí. Muito obrigado, senhor. O vereador Gil Dutra. Obrigado, senhor presidente. Boa noite mais uma vez. Boa noite, senhores vereadores. Há muito a gente vem esperando o cumprimento da lei apresentada por este vereador Gildo Dutra e vereador Carlos Magno, com relação à assistência aos autistas nas escolas. Uma lei que avançou muito, onde nós conseguimos fazer uma lei bem fechadinha, junto com a FAUPA, né, que esteve aqui, teve uma conversa, mas como que a aplicabilidade de uma lei que a gente faz aqui
ela não consegue chegar no ponto que a gente gostaria, porque às vezes falta um cumprimento. É a mesma situação da lei da dengue, que apresentamos nessa casa, e que precisávamos do Código Sanitário para que ela pudesse avançar. E agora nós estamos avançando de novo. Eu quero dizer para o povo de Conselheiro Lafayette, a todos que nos assistem, que talvez não, eu acho que eu posso afirmar, a Câmara de Vereadores de Conselheiro Lafayette, de 2013 até esse momento, avançou mais do que as demais nos últimos 20 anos. Porque nós aprovamos matérias aqui tão importantes, leis tão importantes que estavam travadas aqui, e agora a gente depara com outra lei muito boa, que eu acho que essa casa precisa avançar. Se tiver algo que a gente deva corrigir no futuro, e nós conversamos com o vereador Antônio Severino muito sobre isso aqui, né, o Toninho? Nós conversamos muito, o Toninho passou emendas, disse que iria apresentar, fazer um estudo mais aprofundado, a gente de perto olhando isso, né, a assessoria da gente também olhando de perto isso. É fundamental que a gente aprove, né, essa lei, até mesmo para beneficiar tantas situações que estão acontecendo aí, que estão à margem da lei. Avançar nesse sentido, e eu sempre digo aqui que às vezes nós nunca vamos conseguir uma lei 100%, mas nós vamos ter uma lei que, porventura, de acordo com as condições que acontecerem para frente, poderão ser modificadas por nós ou por aqueles que vão estar aqui nos próximos 4 anos. Mas pelo menos eles vão dizer, fizeram uma lei. E eu acho que seria muito importante aprovarmos. E esse vereador Gildo Dutra, tenho nenhuma dúvida com relação a essa matéria. Nenhuma. Aprovo tranquilamente, mesmo porque isso aqui é um grande avanço. Ficar como estamos é que não podemos. Muito obrigado, senhor presidente. Pois perfeitamente, perfeito. Não, só para aproveitar, porque o meu tempo esgotou, se Vossa Excelência, por exemplo, o inciso 13 do artigo 2º, os vereadores, olha aí. Isso aqui, por exemplo, uma emenda que nós colocamos aí, só para exemplificar para vocês, substituição de efetivos disponibilizados para conselhos, programas do governo federal, estadual e municipal. E aí não tinha previsto funções afins de seus cargos nas secretarias municipais. Por exemplo, a moça, a professora que está coordenando o programa de inclusão nas escolas, ela tem que trabalhar metade na escola e metade na secretaria. Por quê? Porque ela não tem direito a um substituto na escola, para poder fazer a função de coordenar o programa de inclusão. Quando eu fui secretário, era mais fácil, não tinha tanta cobrança assim nesse aspecto. A gente até não tinha o quadro que foi feito depois pelo prefeito Zé Milton, que houve um avanço também no governo do Zé Milton, até o pastor participou da equipe lá, junto com o Luciano, o Wilson e Moisés. Então, isso aí beneficia a professora que está coordenando o projeto e metade do tempo na escola e metade lá. Com essa lei, ela vai poder ficar na secretaria coordenando, melhorando o projeto, e uma professora vai ser contratada temporariamente pelo prazo que ela ficar no cargo. Correto? Baseado nesse item. Então, é esse tipo de previsão. Agora, eu li e reli o projeto, eu não vi pegadinha, né? Pode ter pegadinha, mas eu acredito que não, porque também a procuradora leu, vossa assessoria, a minha, do vereador Carlos Magno, de outros vereadores aí que nos ajudaram. Então, por esse sentido, eu acho que Vossa Excelência está no caminho correto. E agradeço, né, por fortalecer ainda mais o que nós dissemos aqui, e reafirmo, aquilo que porventura surgir além dos nossos olhos e além dos nossos conhecimentos, nós iremos corrigir. Ou essa casa corrige, ou a próxima legislatura corrige, com menos dificuldade do que aprovar uma lei que não é fácil chegar nesse ponto aqui. Não é fácil. Então, eu entendo, senhor presidente, que esse é o caminho. Muito obrigado, Antônio Severino. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Zé Ricardo Cid. Eu só não posso deixar a oportunidade de ficar registrada, né? 2013, que foi conversado essa semana, né? Então, está aí. Antes tarde do que nunca, não é verdade? Às vezes não tinha acontecido com o prefeito, que aconteceu, não é verdade? E eu estou fazendo esse comentário para você de casa,
para que às vezes há algum comentário, alguns projetos, que às vezes até essa própria casa fala que é eleitoreira, antes tarde do que nunca, tá certo? É só apresentar o projeto e ser corrigido aquilo que eu acho que tem que ser feito. Então, vou parabenizar, né, no caso aqui, pelas explicações de vocês. Minha assessoria também, ela me disse que estava tranquilo, pela explicação, para a gente votar mais tranquilo. Né? Então, só não esqueça disso, né, que antes tarde do que nunca. Vereador Zezé, Perfeito. eu estou intrometendo muito na fala de você, não é porque eu e o vereador João Paulo, nós estivemos visitando algumas escolas aí também, inclusive a gente encontrou, né, vereador, com monitores educacionais que estão apreensivos, que vão ser beneficiados, não vão ser beneficiados com o salário, infelizmente. Né? Eu acho que o salário deveria ser melhor. Mas vão redução da carga horária de 30 para 25 horas e poder dobrar o serviço. E elas comentaram sobre o nosso papel aqui. Né? E eu até relatei que Vossa Excelência, desde antes que eu estava aqui, já era um vereador preocupado com a educação. Né? E nós temos aqui o vereador Pastor Boaventura, que foi secretário adjunto. Então, é claro que a gente o procurador aproveitou a oportunidade, mas talvez ele tenha enxergado o erro, né, que nós vínhamos apontando desde 2013 na questão dessa lei. Não, é importante o que o procurador também, na minha opinião, enxergou, que aí já também está, na minha opinião, resolvendo todos os problemas que possa vir acontecer. Então, já está aqui dentro da lei. E os professores, Toninho, isso aqui não é política, não, porque a prova foi mostrada na legislatura anterior. Os professores podem saber que sempre apoiarei eles, inclusive nós já lutávamos para a diminuição da carga horária naquela época, que o prefeito era Zé Milton, né? E viemos dando continuidade, porque o projeto naquela época chegou no momento que não podia mais. Continuamos discutindo e teve essa diminuição. Já teve, né, uma pequena diminuição. Agora, com mais essa. E nós estivemos lá com essas monitores. Eu tenho sobrinho que é autista, entendeu? A gente jamais seria contra. Também não vou deixar de parabenizar aqui, nesse caso, o prefeito, nesse debate que vai esclarecendo melhor, porque você lendo, você imagina uma coisa, o debate ajuda melhor. Aproveitando e abrangindo isso aqui. Agora, os professores, sempre vou defender, acho até que tem que arrumar um jeito aí deles ganhar um pouco melhor do que ganha hoje, né? Porque eu falo muito, não é o assunto, mas aproveitar a oportunidade, eu falo muito, e não é fazendo política, que a base vem dos professores, né? E por que eles têm que ganhar tão pouco, não é verdade? Você vê aí gente aí ganhando aí 50 mil, 30 mil reais de salário que passou na mão deles, né? Então, eu não vou dizer que eles teriam que ganhar 30, 50, mas que poderia ser bem melhor do que hoje. Mas, quem sabe, um dia a gente vai avançar. Muito obrigado e boa noite. Com a palavra, vereador Sandro José. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu vou repetir aqui o que eu falei na tribuna, no dia que nós discutimos sobre esse assunto, quando o prefeito esteve nessa casa. Eu falei que eram 5 ou 6 páginas que causou um desgaste para essa casa, para o executivo. Uma, 2, 3, 4, 5 páginas. Por causa de 5 páginas, nós tivemos que fazer uma comissão para investigar, para processar, para trazer o prefeito, para caçar. Igual o João Paulo falou, né, João? Se as pessoas que estivessem cercando o prefeito tivessem tido o trabalho, pastor, nós também chegamos a conversar sobre isso, né? De ter feito essa lei no final do ano passado, nós não estaríamos aqui hoje discutindo esse assunto que desgastou essa casa até hoje. Então, fica aqui, né, as palavras do Zezé do Salão, antes tarde do que nunca, mas que sirva de alerta, que a prudência de trazer as coisas antes do que a coisa aconteça, torna as coisas muito mais fáceis. Quando ela é feita dessa maneira aqui, gira, e gira não na cabeça, como o pastor falou que girou na cabeça dele, do João Paulo, do Zezé, na minha, e acredito que de alguns outros, mesmo porque tivemos emendas
Toninho mesmo falou que reuniu com o Gildo para poder acertar alguns detalhes, porque também surgiram dúvidas, mas se isso fosse feito lá sem esse trauma de ter que caçar prefeito, que foi coisa mandada, que foi coisa mal feita, talvez nós pudéssemos ter desenvolvido uma lei até muito mais profunda do que foi até agora. Porque agora a gente precisa aprovar. O que não nos impede de voltar a discuti-la novamente. Mas fica só o meu alerta para os executivos que virão, não só o prefeito agora, mas os outros que virão, antecipem, planejem, se organizem, para que isso não aconteça. Não desgaste essa casa, não desgaste a comunidade, não desgaste os professores, para que a gente tenha um planejamento, Zezé, para que realmente os professores sejam valorizados, não só nessa questão legal, mas na questão financeira também. A gente precisa estar trabalhando em cima disso. A gente está sempre correndo atrás, quando na maioria das vezes a gente devia estar correndo lá, danado, ou correndo na frente, para a gente chegar e poder agradar e superar as expectativas daqueles que acreditam no trabalho que a gente faz. Muito obrigado, senhor presidente. O pastor, depois, com a palavra o pastor que pediu primeiro, depois... Presidente, eu gostaria de encaminhar a votação. Então, por certo, Vossa Excelência pode permitir, porque eu quero encaminhar a votação. Então, o vereador está sendo franco, quer fazer uso da palavra? Foi em votação. Então, em votação... Presidente, pois não. Eu gostaria de encaminhar a votação, primeiramente, pedindo aos nobres colegas que vamos votar por unanimidade. Acho que chegou a hora da casa mostrar a sua eficiência. Sei que os dias foram difíceis e se há algum aqui, tomara que saia daqui, de dentro desta casa, um prefeito, um vice-prefeito, mas que nunca venha subestimar o valor que tem o legislativo, para que não aconteça o que quase ia acontecer, né, desagradável. E para que nós possamos ter o público-alvo que nós vamos votar para favorecê-los, que eles possam, talvez estão em casa, lá, assistindo e querendo saber qual vai ser, né, a situação deles. Então, vamos votar, não discutiremos mais. Votar favorável, por unanimidade, é meu pedido. Se assim for aceito, agradeço os nobres. Em votação, o projeto de lei 023/2016, salvo emendas. Os vereadores concordam com o projeto projeto de lei 23/2016, permaneça como estão. Aprovado o projeto de lei 023/2016. Agora nós passaremos para a votação, primeiramente, da subemenda número 1, a emenda 2. Então, gostaria de providenciar... Emenda número 1 ao projeto de lei... Senhor presidente. A subemenda... Deve ser aqui embaixo. Pelotas, senhor presidente. Pois não. Como é de conhecimento de todos, eu acho que a gente já podia passar direto para discussão e votação. Os vereadores concordam com o pedido do vereador Santos José, permaneçam como estão. Aprovado o pedido verbal do vereador Santos José. Então, em discussão e votação, a subemenda 1, a emenda 2. Senhor presidente. Em discussão. É só para esclarecimento, para tranquilidade, inclusive, do vereador Pastor, olha, que a gente conseguiu fracionar um inciso, dando possibilidade de entendimento que o professor, para intérprete de Libra e guia de intérprete em Braille e atendimento domiciliar, deverá ser professor e não monitor, porque veio no mesmo bojo, veio no mesmo inciso. Então, a comissão, em nosso entendimento, junto com a sua assessora, vereador Gildo,
e a Gilciné e a doutora Giovana e a doutora Michele, nós entendemos que, ao desmembrar a emenda, eles vão ter que pagar como professor o intérprete de Libras, que é um cargo mais altamente especializado, diferente do monitor de educacional. Então, por isso que nós percebemos que estava havendo, talvez, não sei qual foi a intenção do procurador, mas com essa subemenda, você percebe aí que o inciso 19 ficou especificamente professores para atendimento educacional especializado, diferenciando do monitor que vai ser criado lá no inciso 22. Então, esse esclarecimento da subemenda... O senhor me permite uma parte? Pois não. Mesmo porque é interessante separar isso. Mesmo porque nós avançamos separando isso. Para não fazer, né, uma igualdade onde não há igualdade, né, onde não pode haver. Né, se você não separar, você acaba penalizando lá na ponta. Então, Vossa Excelência... Isso é que a gente tem que procurar saber agora com os professores, inclusive os professores estavam sendo impedidos de ser contratados, até então. Então, é por isso que é a subemenda, e nós vamos fiscalizar. Né, tá para esclarecer, porque quando eu entendo do assunto, eu fico entusiasmado. Quando eu não entendo, igual eletricidade, CEMIG, é com o Sandro. Muito obrigado. Só pedindo até ajuda ao próprio Severino, se o senhor me permite, senhor presidente. Com relação a Libras, eu não tenho tanto conhecimento, não sei se no caso do professor de Libras, o município vai ter facilidade. Porque hoje, Libras, você tem várias pessoas, minha irmã é uma professora de Libras, mas ela não... Ela ensina Libras, mas ela não é professora. E várias pessoas hoje que acabam levando isso, né, na Libras, nós temos muitos, são pessoas que aprenderam, não sei se tem essa dificuldade, até quero consultar a Vossa Excelência se eu... Vossa Excelência, veja o seguinte, apoio à inclusão para a disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, ponto e vírgula, de tradutores e intérpretes de Libras, aí pode ser professor e talvez não precise ser. Se for professor, vai receber como professor. Se não for professor, vai receber como monitor. Entendi. Porque está aqui diferenciando de guias e intérprete em braille e atendimento domiciliar. Nesse caso, por isso que nós colocamos aqui o professor, porque se for um professor de Libras, ele não vai se sujeitar a receber um salário mínimo para ser professor de Libras. Agora, se for um técnico em magistério, já aceita o salário, entendeu? Então, ficou bem especificado aqui na emenda. Continua a discussão. Não havendo que discutir, em votação, a subemenda 1 à emenda 2. Em votação, os vereadores concordam com a subemenda 1 à emenda 2 ao projeto de lei 023/2016, permaneça como estão. Então, aprovada a subemenda 1 à emenda 2. Vou seguir aqui ou aqui? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Como já é de conhecimento de todos, já dispensa de leitura, discussão e votação em bloco das emendas. De 1 a 15. Exceto a 2, a 2 que porque já foi a votada. segunda ficou prejudicada com a subemenda Exatamente. número 1, ok? Então, Emenda número 2. só um minutinho, em votação, o pedido verbal do vereador Sandro José. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Então, é aprovado o pedido verbal do vereador Sandro José com relação à votação. As emendas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ao projeto de lei 023/2016. Em discussão. Senhor presidente, só mais uma. Com a palavra, vereador Antônio Severino. Não, eu quero só porque eu quero agradecer. Em discussão, nem deixou botar em discussão, mas... Agradecer ao vereador Pedro Américo, porque o vereador Pedro Américo estava com 3 emendas para apresentar hoje, e uma das emendas, 2 emendas dele já estavam contempladas no projeto, e uma não vai ficar, mas eu entendo que ela não prejudica o projeto, porque ela é de outra natureza.
Mas eu quero destacar aqui que a emenda que ele estava propondo foi uma preocupação que nós tivemos e que gerou certo, inclusive para os senhores tomarem conhecimento, gerou uma certa assim, apreensão de alguns assessores jurídicos se a gente poderia pôr emenda ou não. É a emenda número 12, que faz o artigo 15, que assegura aos servidores contratados, previsto nessa lei, aí nós pensamos mais nos monitores, fica assegurado o auxílio alimentação de que trata a lei municipal número 5.548, de 23 de outubro de 2013. Já está previsto na lei, só que eles estão usando a estratégia de pagar só depois do terceiro mês. E não é correto. Então, nós colocamos na lei, é uma reincidência, quer dizer, você está dizendo que tem que cumprir uma lei, né? Mas eu, particularmente, o vereador Pedro Américo, ia apresentar essa emenda, e ela já estava contemplada, que é para dizer o seguinte, olha, vocês têm que paga salário mínimo, mas tem que pagar o auxílio alimentação. Então, a emenda 12 é isso. E alguns advogados acharam que não havia necessidade. Mas prudência, né, vereador Sandro? Porque eles não podem alegar que não está previsto o pagamento. Está previsto 2 vezes, na lei normal e aqui. Então, só para explicar esse artigo, essa emenda 12, e agradecer ao vereador Pedro Américo, porque nós tivemos nas escolas e vários monitores pedindo para que a gente acelerasse para eles poderem, a partir de agosto, já cumprir só 25 horas. Então, continua em discussão. Não havendo o que discutir, em votação. As emendas 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Em votação. Os vereadores concordam com as emendas citadas pela mesma comissão. Aprovadas as emendas citadas, né? Aprovadas as emendas citadas. Segue para a segunda discussão e votação. Projeto 026/2016, de autoria do vereador Pedro Américo Mendes Loureiro. Pedro Antônio Mendes Loureiro. Altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal 5.050, de 30 de julho de 2015, e dá outras providências. Um artigo só. É um artigo só. Pode ver, é um artigo só. O povo do Conselho Lafayette, por seus representantes, artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal 5.750, de 30 de julho de 2015, passa a viger com a seguinte redação. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência por 2 anos consecutivos de sua publicação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, 28 de abril, vereador Pedro Antônio Mendes Loureiro. Em discussão, o projeto de lei número 026/2016. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedro Loureiro. A importância dessa alteração na lei é que ela está vencendo agora no mês de julho, dia 30 de julho, se não me engano. O vereador João Paulo lembrou muito bem que, ao atender, né, a regularização de lotes e construções com área inferior a 200 metros, isso vai favorecer as pessoas mais humildes, e tendo em vista que nós estamos também no período eleitoral, e às vezes poderia surgir algum impedimento, embora a lei seja do ano anterior, mas em virtude disso eu acho de suma importância, né, a ampliação desse prazo, mais para 2 anos, para que essas pessoas possam ser beneficiadas também. Já confete, né? Continua em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tassiano Del Franco. Senhor presidente, senhores vereadores, por presente. Quero parabenizar aí o doutor Pedro Loureiro, porque, e ao mesmo tempo, né, que é uma lei que foi de autoria do vereador João Paulo, que vai favorecer a muitas pessoas aqui em Conselho da Lafayette que têm lotes inferiores a 200 metros. E realmente 1 ano para se normalizar, até que muitos nem tinham demoraram a ter conhecimento da lei, e então, com mais um prazo, estendendo o prazo agora para mais 1 ano, vai beneficiar muitas pessoas a regularizar as suas construções em lotes inferiores a 200 metros. O senhor está de parabéns e, mais uma vez, parabenizar o vereador João Paulo. Obrigado. Continua em discussão.
Não havendo que discutir, em votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei número 026/2016 permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 026/2016. Projeto de lei Pela ordem, senhor 031. presidente. A palavra ao vereador Sandro José. Senhor presidente, como já é de conhecimento de todos, projeto de lei 31 e 32, e por tratar do mesmo assunto, gostaria que fosse feita dispensa de leitura e fosse discutido e votado em bloco. Em votação, o pedido verbal do vereador Sandro José. Os vereadores concordam com o pedido verbal do vereador Sandro José com relação ao projeto de lei 031 e 032/2016, permaneçam como estão. Aprovado o pedido verbal do vereador Sandro José. Projeto 031/2016, fixa subsídios prefeito e vice-prefeito, secretários municipais do Conselho da FAET para o mandato 2017-2020. Projeto 032, na mesa diretora, fixa subsídios vereadores do município do Conselho da FAET para a legislatura 2017-2020. Em discussão, os projetos de lei 030/2016 e 031/2016. Questão 031 031 e 032, desculpa, 031 e 032/2016. Mas eles vão ser votados em bloco? Vão ser votados em bloco. Eu queria que não fosse votado em bloco, porque eu sou a favor vou votar a favor de um e contrário ao outro. Certo, então, né? Então eu teria de ter o meu voto. Vamos fazer a discussão em bloco, em bloco e a votação separada. Em discussão os dois projetos, né? Em discussão. Os vereadores que em discussão, não havendo que discutir, em votação. Então, votação do projeto de lei 031/2016. Os vereadores que concordam com o projeto de lei 031/2016 permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 0... Não, peraí, quantos votos? Projeto de lei 031/2016. Aprovado o projeto de lei 031/2016 com 5 votos ao contrário. E outro, agora, em votação, o projeto de lei 032/2016. Em votação. Os vereadores concordam com o projeto de lei 032/2016, permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei 032/2016. Questão de ordem. Pois não. Não haverá discussão? Teve a discussão anterior, dos dois juntos. Uhum. 3 votos contrários. Então, aprovado o projeto de lei 032. Com 3 votos ao contrário. Projeto 086/2015, senhor vereador João Paulo Fernandes, segunda votação e discussão. Altera o artigo 1º da Lei Municipal 3.289, de 23 de novembro de 1992. Em discussão, o projeto de lei 086/2015. Em discussão. Os vereadores não havendo que discutir, em votação. Os vereadores que concordam com o projeto de lei 025, desculpa, gente, o projeto de lei 086/2015 permaneça como estão. Não, questão de ordem, senhor presidente. Pois não. Não foi nem lido o projeto de lei 086. É que é segunda discussão e votação. Por essa razão. Então, tudo bem. Okay. É o segundo. Presidente. Senhor presidente. Pois não. Só para esclarecer o Se vereador. quiser que leia a coisa. Só para esclarecer o vereador Tarciano, esse projeto é aquele do Sindicato dos Produtores que eles pediram para a gente entrar? Perfeitamente. Projeto de lei 04/2016, vereador Pedro Mendes Loureiro. Segunda discussão e votação. Dispõe sobre a vedação da enumeração e entrega de obras públicas incompletas e finalizadas que não consegue ser cumprido em seu fim e utilidades sociais no âmbito do município de Conselho da FAET e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 004/2016. Em discussão. Peço a palavra, com a palavra, vereador Pedro Loureiro. O objetivo dessa lei é que o gestor público, né, não inaugure obras, né, inacabadas e sem sua finalidade principal. Por exemplo, ao inaugurar um hospital sem aparelhos, sem médicos, que não tenha condição de atender a população. Então, o objetivo dessa lei é justamente impedir essas obras eleitoreiras, né, para que a população não fique prejudicada. Somente isso. Continua em discussão.
Não havendo que discutir, em votação o projeto de lei número 004/2016. Aprovado o projeto de lei 004/2016. Segue para a sanção. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ordem do dia da próxima sessão e, posteriormente, faça a chamada dos senhores vereadores. Ordem do dia para a sessão de quinta-feira, 23 de junho. Projeto de lei 018/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do orçamento 2017 e da outra providência. Executivo Municipal, primeira e única discussão. Vereadores, Antônio Severino. Presente. Benito Laporte, presente. Carlos Magno. Presente. Divino Pereira. Presente. Gildo Dutra. João Paulo. Zé Boaventura. Zé Ricardo Sírio. Presente. Pedro Américo. Pedro Antônio Loureiro. Presente. Santos José. Presente. Luciano Franco. Presente. Washington Bandeira. Presente. Encerrada a sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima quinta-feira, dia 23 de junho, às 19h30. Boa noite.